Eclesiastes capítulo 8, versos 14 e 15, coloca lá, que foi o texto base que eu preguei ontem. A mensagem já está na internet para quem quiser assistir. Se você não assistiu ou ouviu também no Spotify, você pode ouvir e aí completar com o que eu vou falar agora. Eclesiastes capítulo 8, versos 14 e 15, pode colocar ali, por favor? Eclesiastes 8, 14 e 15. Há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que merecem os justos. E eu digo que isso também é inútil. Por isso eu recomendo que se celebre a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os companheiros do seu trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Eu quero deixar aqui, dentro de uma conotação de liderança, esses ensinamentos. A Fê contou aqui alguma coisinha sobre o nosso início, e o nosso início foi numa forja. Eu creio que por conta do tempo que eu passei longe, e o momento em que as coisas começaram a acontecer, e o tempo que nós tínhamos para que elas acontecessem, como o período era curto, o processo foi mais intenso. Isso talvez sirva como um alerta quando a gente começa a deixar o tempo passar demais. A Bíblia diz que o dom e o chamado é irrevogável. A hora que a gente desperta para o chamado e a gente coloca o coração integralmente, não dá para ser pela metade, não dá para ser 1/3, não dá para ser 2/3, não dá para ser quase tudo. A Bíblia diz: é de todo o coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Se você não se jogar integralmente no projeto de Deus para a sua vida, ele não vai acontecer, porque Deus precisa do teu todo. Deus precisa do todo. Agora, nós, para nos lançarmos e nos jogarmos a algo, é muito difícil, porque a gente tende a querer controlar alguma coisa, a gente tende a querer dominar a situação, a gente tende a ser autossuficiente, porque afinal de contas a gente é criado desde a infância para a independência. Então você é criado para ser independente, para se virar. Chega uma hora da tua vida que você cai no chão, o pai diz assim: ó, levanta. A mãe já não vai mais buscar, não machucou, não doeu. Ou seja, você vai aprendendo a ser autossuficiente. Só que quando você vai para o reino de Deus, você tem que se tornar novamente totalmente dependente. Não como uma criança mimada, mas como alguém que entende que o teu todo tem que ser lançado para que Deus comece a fazer o trabalho. Lá no livro de Jeremias, quando o Senhor vai fazer o trabalho na casa do oleiro, que ele usa aquela experiência de Jeremias observando o oleiro trabalhando, a Bíblia diz que o vaso vai se quebrar na mão do oleiro, e ele se quebra completamente. Ele não quebra uma parte e o oleiro faz um remendo. A Bíblia diz que ele quebra inteiro, e o oleiro faz um novo vaso, conforme a sua vontade, a partir do zero. Então o que o Senhor quer fazer através da nossa vida é tirar toda a impureza, tirar toda a mácula, tirar tudo aquilo que corrompe, quebrar a gente inteiro e fazer do zero. Só que quando a gente relativiza muito tempo, quando a gente entrega, porque apesar de Deus ser eterno, nós somos temporais. Deus é eterno, dom e chamado é irrevogável. Mas eu, por exemplo, na minha vida, era para eu ter dedicado desde os meus 14, 15 anos a minha vida ao ministério do Senhor. E óbvio que eu ia chegar aos 30 anos, eu não estaria vivendo, ou melhor, aos 20 anos eu não iria viver o que eu vivia aos 30, porque tem a fase da maturidade. Só que quando você entrega mais rápido o teu coração ao Senhor, dói menos, porque o Senhor tem mais tempo para trabalhar. Então algumas coisas ele vai trabalhando devagar mesmo. Como eu passei dos 15 aos 30 anos, e aos 30 anos eu disse: Senhor, eis-me aqui, pode fazer agora completamente. O tempo era curto, então a forja foi sem anestesia. A coisa foi violenta. Em 2012 eu tive 3 crises de estresse, aonde do nada eu apagava. Em 2 vezes eu fui parar no hospital, infartando, literalmente infartando, fisicamente infartando. Eu chegava no hospital,
o médico me revirava de cabeça para baixo, fazia todos os exames, fazia todo o protocolo médico, avaliava completamente e todas as vezes ele me disse o seguinte: você não tem nada fisicamente, o teu coração está bem, os teus órgãos estão bem, tudo em você fisicamente está bem, mas a tua cabeça não está bem. Isso está acontecendo por uma questão psicossomática. Então eu não sei o que você está passando, mas é um estresse tão forte que se você não cuidar, você vai de verdade morrer. Então você precisa resolver o que está acontecendo dentro de você. Eu sabia o que era. Eu sabia que era a forja, a intensidade. E aquilo de certa forma me dava um descanso, porque eu sabia que eu não ia morrer. Mas estava doendo demais. Estava doendo demais. E nada fazia sentido naquele momento. Hoje quando eu conto, eu entendo porque naquele tempo não fazia sentido algum. Eu não conseguia compreender as coisas que Deus fazia, e Deus só mandava fazer. Só que eu tinha dito para Deus o seguinte: eu vou fazer. Então eu nem questionava, eu não reclamava, eu não murmurava. Como disse a Fê aqui, nós apanhávamos literalmente por 3 anos, toda segunda-feira era uma derrota. 3 anos, toda segunda-feira nós iniciávamos com uma derrota. Nós saíamos perdendo de 3-0 todas as segundas-feiras, ao ponto das pessoas que andavam conosco começar a se afastar, dizer assim: ó, não para de andar com ele que ele dá azar. Dá azar, não anda com eles que dá azar. Só sobrou eu e o Fabiano, porque de fato as pessoas olham e dizem assim: não tem como dar certo. Na minha cabeça eu estava perseverando, na cabeça da maioria das pessoas eu era um teimoso, porque estava escrito que não era para fazer aquilo. Ele faz, vai dar errado. O pessoal já começava na terça-feira dizendo: vai dar errado, e dava errado mesmo. Só que aqui dentro tinha uma palavra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sabia a experiência que eu tinha vivido com o Senhor, e que ela foi particular, ela foi individual, ela foi dentro da minha sala, eu e o Senhor somente. E eu compartilhei com as pessoas. A maior parte das pessoas não vão crer, porque você fala: Deus falou comigo, fez isso, e aí tudo ao contrário do que Deus está falando. Só o Fabiano ficou do meu lado, acreditando, porque lá atrás ele havia recebido uma palavra, mas ele também não entendia, ele também duvidava: Senhor, mas por quê? Mas ficava, pelo menos ficou, e no ficar a gente está desfrutando. Mas as coisas não faziam sentido algum, e eu entendia que era uma pressão de Deus para o aperfeiçoamento diante daquilo que ele precisava realizar. Eu sempre falo uma palavra que para mim é experiência pura, eu vivi isso. Provérbios, semana passada ainda falei, eu sempre tenho isso no meu coração: os golpes e os ferimentos eliminam o mal, e os açoites limpam as profundezas do ser. Eu sabia que todos os golpes, todos os ferimentos estavam transformando o Fernando em alguém que ele deveria ter sido desde o início, mas o mundo havia corrompido. Os ferimentos estavam limpando as profundezas do meu ser. Eu estava sendo transformado num pastor segundo o coração de Deus que eu não era, e que se eu não tivesse apanhado eu nunca me tornaria. Nunca me tornaria. Tem coisas que hoje eu consigo me compadecer, porque eu sei o que é sofrer e não ter sentido naquele sofrimento imediato. Quem nunca sofreu, quem nunca faliu, tende a olhar um falido e dizer assim: fez alguma coisa por merecer, tem que... Quem nunca teve um dependente químico em casa tende a achar que todo viciado é um vagabundo que não sabe porque não quer. Quem nunca sofreu uma traição tende a achar que fez alguma coisa para trair, para ter sido traído, não cumpriu a sua parte. A nossa tendência é olhar a dor de alguém e tentar colocar nela a culpa pela dor. E às vezes aquela dor não está fazendo sentido, não é? E por mais que ela peque, todos nós pequemos, determinados níveis de sofrimentos na vida, a gente não quer nem para o inimigo, porque é maior do que a
colheita é maior do que o que ele fez por merecer. E eu fui aprendendo isso, sofrendo isso, tendo direitos anulados, lugares que eu cresci, que eu fui criado, agora eu me tornei mal visto naquele lugar, pessoa indigna naquele lugar, recursos que eu precisava, porque eu queria só me dedicar ao Senhor, eu só queria fazer a obra do Senhor, e o Senhor falando de coisas grandes. Eu e o Fabiano, eu me lembro que eu e o Fabiano, uma vez nós entramos na igreja Palavra Viva, e o louvor, o Avivá estava tocando, e quando nós entramos, Deus falou comigo assim: um dia, eu vou dar a vocês um ministério de louvor, com canções próprias, com identidade, com qualidade, com capacidade, e que esse evangelho vai a nações, e esse evangelho será uma ponta de lança da pregação da palavra, preparando os corações. Quando Deus deu essa palavra, nós não tínhamos nem ministério de louvor. Quando o ministério de louvor começou na igreja, os cantores eram Lúcio, Luana, Elisa, Francelise. O baterista era Josué Francelino. Eu não quero depreciar o trabalho deles, mas eles eram ruins demais. Glória a Deus que eles foram lá, enfiaram a cara e a coisa começou a acontecer. Mas meu Deus, dali não podia ser que a promessa ia se cumprir. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz. Mas aquela palavra ecoando o tempo inteiro: permaneçam, acreditem, invistam, forjem, preparem, encontrem talentos, desenvolvam talentos. E isso tudo eu fui aprendendo na dor, no sofrimento, na angústia. Por que eu estou dizendo isso? Porque o projeto de Deus na sua vida vai passar por um período onde nada vai fazer sentido. Não vai fazer sentido para os seus, não vai fazer sentido para a lógica, não vai fazer sentido para a estatística, não vai fazer sentido para a ciência. Só vai fazer sentido para você que sabe quem te chamou. E mesmo fazendo sentido para você, você não consegue explicar, você não tem resposta, você só tem uma voz ecoando de dentro de você: continue, acredite, caminhe mais uma milha, vai mais um dia. Eu me lembro que toda segunda-feira nós começávamos de 3-0. Só que toda segunda-feira também nós tínhamos um culto em que o Bispo Flori fazia, de liderança lá em Florianópolis, que era igual isso aqui. Isso aqui nasceu a partir daquele treinamento que eu tive lá por 3 anos. Todas as segundas-feiras eu chegava lá perdendo de 3-0, e eu saía de lá empatado, acreditando que eu ia virar. A palavra entrava, enchia de esperança e me alegrava o coração, e aquela palavra era fundamental. Começava segunda-feira, eu vinha de lá igual um leão, pensando: amanhã o Senhor vira o jogo, amanhã vai virar, amanhã vai dar certo, amanhã vai dar certo. Aí terça-feira começava a perseguição, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eu estava esgotado novamente. Na segunda-feira eu pensava toda segunda-feira: eu acho que hoje eu não vou. Aí eu me lembrava: mas eu já não vivo mais eu. O voto que eu fiz foi com Deus. E uma coisa que eu aprendi é ter temor. Se eu falei, a palavra diz assim: se tu deu a tua palavra, ainda que tu te arrebenta todo, cumpre, porque o que tu tem é a tua palavra. Eu aprendi com os meus avós que o que o homem tem é uma palavra, é o fio do bigode dele, tem que valer mais do que um contrato que ele assina. E quando você vai para a Bíblia, você descobre que isso é palavra de Deus. Eclesiastes 5 fala assim: quando você entrar num lugar em que se estiver pregando a palavra, em que você estiver, melhor é que você só ouça. Agora, se você fizer um voto, cumpra. Não faça voto de tolo. Se você deu a tua palavra para o Senhor, cumpra, porque Deus é fiel e vai fazer a parte dele.
Muitos de nós, muitas vezes a gente faz votos com Deus na hora da emoção, a gente vem para frente no apelo, a gente faz uma aliança e a gente vai vivendo a vida como se aquele momento tivesse sido só uma experiência e Deus ficou daqui olhando assim, tá, mas a gente não combinou? Eu vou começar a trabalhar na tua vida, a gente combinou, por que tu mudou de ideia? Eu não sou como sombras invariáveis. Se você fez um voto com Deus, Deus vai cumprir. E eu me lembro que toda segunda-feira o meu temor era esse: Deus não cumpriu, mas Ele vai cumprir. Deus não fez ainda, mas Ele disse que vai fazer. E eu dei a minha palavra. Então assim, se tiver que dar errado, que Ele me encontre diante dEle um dia e me explique, porque eu já não vivo mais. Voltar atrás não é mais uma opção. Eu entendi que palavra dada é palavra cumprida. Eu vou fazer a minha parte. Se der errado, morri no meu caixão, alguém vai dizer assim, realmente ele é doido mesmo, morreu por causa da loucura dele. Mas só tem um jeito de dar certo: se eu não retroceder, como diz a palavra. Nós não somos os que retrocedem e são destruídos, mas aqueles que avançam e encontram a vitória. Então essa atitude toda segunda-feira ia esgotado, mas aí vinha aquele ânimo. E assim foi por 3 anos, e no terceiro ano, depois a gente vai ver, na época não faz sentido, mas depois a gente vai ver que é um tempo, é bem profético, né? O 3 anos na Bíblia sempre é um tempo de revolução, né? De coisas que eram prometidas acontecerem. 3 anos depois nasce a igreja, e aí aquela florzinha brotou, e aí a gente começa o trabalho, e aí a gente começa a viver uma nova etapa. Aí são grandes desafios, grandes projetos, a falta de recursos diante dos sonhos, mas a gente já sabe que aconteceu. Mas durante muito tempo não fez sentido. E o que nos fortalecia? A recomendação de Salomão. Diante de tanta coisa que não faz sentido, ímpios recebendo o que os justos merecem, justos recebendo os que os ímpios merecem. Porque essa foi a realidade da nossa vida por 3 anos. A impiedade prevalecendo, a maldade prevalecendo, coisas, meu Deus, são histórias que se eu contar para você, você vai dizer assim, meu Deus, isso, como é que Deus não fulminou? Como é que Deus deixava a gente ser derrotado? Tal como Salmo de número 66, os nossos inimigos cavalgando sobre a nossa cabeça. Como disse o salmista: pois tu, ó Senhor, permitiste que os nossos inimigos, não era o diabo, era Deus permitindo os inimigos cavalgar na cabeça. Temos aqui um militar, o senhor é sargento do exército brasileiro. O que é um inimigo cavalgando sobre a cabeça? É derrota humilhante. E não era o diabo, era Deus. Você precisa saber quem você é em Deus, até na hora da derrota, porque ela tem alguma pedagogia que você não faz sentido agora, mas se foi Deus que te chamou, a tua derrota vai glorificar o nome do Senhor. Todas as coisas vão glorificar o nome do Senhor. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Hoje eu falo assim com naturalidade, naquele tempo era só um fio de esperança. Pisoteou, mas eu estou respirando, vou me levantar. Se o meu inimigo me vencer, ele vai me vencer, eu vou morrer de olho aberto, olhando nos olhos dele. Eu vou tombar com a espada na mão, porque eu sei o que Deus falou. Era essa a esperança que tinha, mas todas as coisas dando errado, não fazendo sentido. Mas onde é que estava o fortalecimento? Estava na recomendação de Salomão. Debaixo do sol, tendo o que comer, tendo o que beber, alegre-se com isto. Debaixo do sol, aonde você vive, vendo tantas coisas que não fazem sentido algum, nesse chão de existência, desfrute da vida. Nós apanhávamos demais, nós levávamos lambada todo dia, mas a gente sempre sentava na mesa, nós 4 pedíamos uma pizza, trocava ideia, ria, brincava, desfrutava do que tinha de bom. Levaram muita coisa, mas não levaram o mais precioso. Não levaram o poder da mesa, o poder da comunhão,
um pãozinho quente para trocar ideia, para conversar, o desfrutar da vida, das coisas simples. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que me fortaleceu nesse tempo, e eu posso dizer, eu nasci num lar cristão, criado desde cedo no Evangelho e de uma família muito próspera. Eu sempre disse às pessoas, o meu pai não enriqueceu com o Evangelho, meu pai empobreceu com o Evangelho. Quando meu pai começou a ser pastor evangélico, ele era um grande empresário, detentor de muito patrimônio, e ele começou a dilapidar o patrimônio dele como uma oferta para o Evangelho. Então a nossa família não enriqueceu com o Evangelho, a nossa família empobreceu com o Evangelho. Mas ainda assim nós tínhamos uma condição econômica muito boa. E isso tudo foi se perdendo, e eu aprendi a valorizar o pão. O pão. Eu comecei a entender o que Paulo disse assim: para este mundo nós nada trouxemos, e dele nós nada levaremos. Portanto, tendo o que comer e com o que nos vestirmos, estejamos com isto satisfeitos. Paulo não está dizendo acomodado, porque conquistar a terra, dominar, avançar, querer crescer, multiplicar, é um sonho de Deus e um ímpeto do Espírito em nós. Quem está cheio do Espírito Santo quer avançar. Agora, contentamento é, não avancei, não conquistei ainda, mas o que eu tenho, glória seja dada ao Senhor. O que sobrou, glória a Deus. O pouco que eu tenho é graça de Deus. Ou seja, um estado de contentamento e gratidão pelo que tem, ainda que seja nada. E eu sei o que é não ter nada. Deus me levou a zero, Deus me levou a menos. Mas o essencial eu nunca perdi: a comunhão com os verdadeiros amigos, o pão sobre a mesa, a saúde dentro da minha casa, a minha mulher acreditando, orando, intercedendo, os meus filhos em volta da mesa, e aquilo era combustível. Porque nos dias que as coisas não fazem sentido, desfrute da vida, disse Salomão. Usufrua do fruto que você tem, que você colheu dessa videira, e que nada pode te roubar. E este fruto é a nutrição para você continuar lutando até que o dia amanheça, até que aquela noite longa, sombria, fria acabe e a alegria irrompa pela manhã. Você pode estar no meio de uma tempestade tenebrosa às 3 horas da manhã, de uma madrugada que parece que nunca vai amanhecer, mas deixa eu te dizer em nome de Jesus, se você não fizer besteira no meio dessa madrugada, se você não fizer besteira contra você, passando pelo vale da sombra e da morte, você chegará em águas tranquilas, o sol vai amanhecer, o sol vai romper, a luz vai clarear, e um grande e poderoso dia você desfrutará na presença do Senhor, porque Ele é o sol da justiça que se levanta trazendo cura sobre as suas asas. Então confia em nome de Jesus. Mas entenda, muita coisa não vai fazer sentido, faz parte da caminhada. E se você quer sofrer menos, se entregue o mais rápido possível. Se você tem um chamado de Deus e você está postergando, protelando, ou você não vai vivê-lo, porque eu recebi essa palavra do Senhor. Eu recebi a palavra do Senhor lá atrás, naquele dia na minha mesa. O Senhor disse assim: se você ficar calado, socorro e livramento virá de outra parte. O que Deus estava me falando? Fernando, eu estou te chamando para ser um arauto, eu estou te chamando para te dar palavras que vai propagar o meu reino, e pessoas serão libertas, saradas, curadas, salvas pela palavra que eu te der. Mas se você escolher ficar calado, eu não vou deixar de falar, eu vou falar através de outro. Socorro e livramento vai vir, porque eu não preciso de você, eu estou te convidando a participar. Mas acaba aqui o teu chamado, acaba aqui o teu sacerdócio, acaba aqui o compromisso sacerdotal que eu tenho com você e com teu pai, porque lá na maternidade, quando eu nasci desenganado pela medicina para morrer, o meu pai fez uma oração: Senhor, se tu curares o meu filho,
A minha vida será dedicada a ti integralmente, a vida dele também. Ele me meteu na oração que eu não pedi para estar. Mas ali Deus fez um voto, talvez semelhante ao voto de Ana e Eucana em relação a Samuel: se tu me deres, ele será teu. Foi o que aconteceu na minha vida. Mas por outro lado, que vida extraordinária. Ainda bem que eu disse sim. Ainda bem. Só que ter demorado demais, quando eu disse sim, o Senhor precisou apertar. Mas deixa eu te dizer, Ele aperta, mas não mata. Ele disciplina, mas é com amor, não é com ira. Ele forja, Ele bota no fogo, o fogo dói, o fogo arde, o fogo queima, mas é só o fogo que purifica. Mas talvez essa mensagem seja hoje uma convocação de alerta do Senhor, dizendo: para de perder tempo. Deixa eu pegar você na minha mão e começar a fazer o que eu preciso fazer. Porque tem uma geração para ser alcançada, tem coisas para acontecer, tem coisas que vão fluir, vão nascer, vão surgir. E confie em mim, porque eu não tenho que estar te explicando passo a passo. Eu só preciso que você confie que eu sou um Deus de aliança, de fidelidade, que você na minha mão estará seguro, que o processo inteiro você não vai compreender durante ele. Muitas coisas parecerão não fazer sentido, mas quando esses dias chegarem, você terá frutos para desfrutar. Senta, desfruta, se renova, se alimenta e continua, até que tudo se complete. Porque aquele que perseverar até o fim, será salvo. Muitas coisas já aconteceram, mas nós não chegamos ainda no todo. Uma vez eu recebi uma profecia, eu encerro aqui, que o Senhor nos levaria. A profecia era a seguinte: nós estávamos num ambiente, de repente nós subíamos uma escada, e nessa escada nós entrávamos numa sala grande, ampla, estilo uma sala de reunião muito grande, e muitas pessoas estavam dentro dessa sala. E essa sala tinha uma característica: ela era destacada da multidão, e ela era toda de vidro. Ou seja, de todos os lados, quem estava fora da sala, ainda que estivesse longe, conseguia ver dentro da sala. A sala era visível aos olhos de todos, mas nem todos entravam nessa sala. E nessa sala, eu não estava sozinho. Tinha um grupo grande. Era um lugar de governo, era um lugar de decisões, era um lugar de planejamentos, era um lugar de comando. É o que é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor foi chamada para ser cabeça. Eu entendo que essa sala é o ministério que o Senhor nos deu. Essa sala é o CI. Nós entramos, o mundo todo nos observa, e de fato nós estamos expostos. E a pessoa me dizia o seguinte: nesta sala, Fernando, você vai entrar, e você vai entrar com muita gente, só que tem uma responsabilidade: nesta sala vocês não podem ter manchas, porque lá de fora muita gente vai ficar olhando para vocês e vai ficar procurando manchas em vocês. E se elas encontrarem, será o escândalo, será o descrédito, será a vergonha, será o que eles vão usar contra vocês. Nem todo mundo vai gostar, porque muita gente vai querer estar lá e não vai estar. Então eles vão ficar inventando. Só que não importa o que eles falam, importa se é verdade o que eles estão dizendo. Importa que todo mundo que olhe para lá, quando for chamada a atenção, olha lá eles lá, olhem e vejam que vocês não têm manchas. Isso é tão incrível, que nesses 15 anos, todos que tentaram entrar nessa sala e escondiam as suas manchas, queriam viver no oculto, foram expostos antes de entrar. Porque o Senhor está zelando por essa sala. Aqui fora a gente confessa, a gente se arrepende, nós somos regenerados, justificados, é nos dado vestes novas, é o que diz a palavra. Nós somos purificados e alcançamos agora a graça do Senhor para entrar na sala. Essa sala de comando, essa sala de governo.
O que não dá é para tentar esconder e entrar na sala, como disse o Senhor no banquete do casamento. Quem é esse aí que não está vestido com vestes nupciais? Mas de novo eu digo, é uma sala que para mim, dentro dela, estarão todos os que pertencem a esse ministério. Você, o que Deus tem para fazer na sua vida, as pessoas que serão alcançadas por você, o lugar de governo que Deus quer te colocar, as coisas que Deus quer realizar. Só que antes de entrar nesse lugar, tem esse período de coisas sem sentidos, de faxina, de limpeza, de transformação, de ajustes. E se você se entregar rápido, o processo vai ser menos doloroso. Se você já demorou muito tempo, não tenha medo. O remédio amargo cura. Eu me lembro quando eu vou encerrar, meu Deus. Quando eu tive a ruptura de tendão calcâneo, eu rompi o meu tendão completamente, em 2020. Fiz uma cirurgia. Gente, eu nunca tinha feito cirurgia e nunca sofri uma dor tão grande quanto essa dor. Da vontade, quando eu cheguei em casa, depois da anestesia, era de pegar uma serra e cortar o pé fora, de tanto que doeu. Doía demais, tudo aberto, sangrava. Eu tenho um corte daqui embaixo assim, 50 pontos. Foi feito um enxerto para poder o tendão funcionar novamente, porque eu perdi esse movimento aqui. Doeu demais, mas se não fosse a cirurgia, eu teria ficado aleijado. E antes da cirurgia não doeu nada. Quando rompeu o tendão, não doeu nada, eu não tinha dor nenhuma, mas o meu pé agora era coxo. Nunca mais faria isso aqui, nunca mais caminharia. E eu tinha apenas 10 dias para fazer a cirurgia, porque se em 10 dias eu não fizesse, o tendão ele encurta e depois não consegue mais puxar. Então em uma semana eu tive que tomar a decisão. Vamos lá, vamos fazer. Doeu demais, mas hoje eu tenho a mobilidade completa. É como se eu nunca tivesse sofrido lá. Porque quando Deus faz o de repente, quando o processo passa, você colhe a alegria de ter passado, e aquela dor é completamente eliminada. Mas tem que passar. Então em nome de Jesus, quando estiver doendo, lembre-se que você vai ser colocado dentro de uma sala de vidro. Quando estiver doendo, lembre-se que o Senhor está preparando você para coisas grandiosas que você vai viver e vai se tornar referência em nome de Jesus. Só continua, só continua, só continua. E se não começou, talvez hoje seja a grande convocação do Senhor dizendo: vamos de uma vez? Se você ficar calado, eu vou fazer por outros, mas eu quero fazer com você, e quero fazer através de você, porque eu quero te ver dentro dessa sala também. Tu e a tua casa, no lugar de honra, sendo como uma candeia acesa que ilumina todo mundo, em nome de Jesus.